Isso, vou gravar. Então, esse filme, né, que é uma sátira política, mas também é uma fábula, né? Foi indicado pela nossa amiga Silvia, que não pôde estar aqui hoje, mas depois eu vou mandar também. Aí a gente está gravando o debate porque ela queria estar participando também, né? E o filme ele foi restaurado, ele ganhou alguns prêmios e era aquela coisa, né, que a gente falou no começo, antes do filme, né? É, ele teve gozou de uma certa liberdade, né, de criação nos anos 60 que desagradava o regime da censura soviética, né? Mas, ao mesmo tempo, esses censores ficavam felizes porque era uma propaganda boa, né, da União Soviética, assim, porque eles não percebiam muito a sátira política, né? Então, esses filmes surrealistas, assim, com crianças, tudo, né? Eles não percebiam, assim, que isso ali era uma sementinha, né? De rebeldia ali, né? Principalmente na República Tcheca, que na época era Tchecoslováquia, né? E o filme ganhou Cannes, o prêmio do júri, mas passou em Veneza, passou em outros festivais também, né? Então, ao mesmo tempo que desagradava, né, o governo, né, ele também tinha essa coisa de ser uma propaganda, né? Porque é um lugar lindo, maravilhoso, meu Deus, que cidade que é aquela, né? Que coisa mais linda, aquelas crianças também, né? E aí a Silvia indicou esse filme porque a gente viu o, o Zero de Conduite, né? O Zero de Conduta, do Jean Vigo. Aí tinha aquelas crianças no telhado, né? Aí nesse filme também tem uma cena das crianças se rebelando no telhado, né? Adorei, né, falarem assim, crianças da terceira série, né? Alunos da terceira série, voltem agora. Muito legal, né? Eu fico imaginando criança assistir isso, né? Enfim, se a gente puder fazer uma sessão para as crianças, ia ser muito legal, né? Então, quem vai ser o primeiro? O Ivan levantou a mão. Quem quiser se inscrever também, pode levantar a mão. Não sei se eu já permiti, já permiti. Pronto, pode falar, Ivan. E depois É, o é um, Átila. é um filme fundamental para a história do cinema, né? Maravilhoso é pouco para falar sobre esse filme. Ele, na verdade, eu senti como um dia a dia do que acontece com a gente, né? As coisas possíveis, as coisas impossíveis, as mutretas, as pessoas que são completamente desonestas e, com o tempo, se transformam em pessoas melhores. Uma fábula e, ao mesmo tempo, uma metáfora, é cheio de metáforas o tempo todo. Há sempre alguém que entende, que vê tudo, né? Que enxerga tudo, que diz mais ou menos para todo mundo com o tempo o que que vai fazer, o que que não vai fazer. É um filme maravilhoso. É um filme brilhante. Ele deve ter sido remasterizado, né? Porque está com uma cor, com uma imagem absolutamente geniais, com uns tons muito belíssimos. É uma direção muito primorosa, um trabalho de atores absolutamente genial e de direção também muito bom. Um filme perfeito, um filme, digamos assim, deslumbrante, um filme realmente deslumbrante, né? Geralmente ele está em todos os cineclubes e é bom a gente ver aqui no nosso cineclube regional uma coisa muito boa, né? Eu gostaria mais de ouvir os outros para depois voltar a falar sobre detalhes de roteiro, sobre outros pequenos detalhes dessa obra-prima, tá? Beleza, obrigada, Ivan. Então, agora é a Beth, agora é o Átila, depois a Beth, depois o Zé, a Eliane, quem quiser, e depois o Sérgio, e depois meu pai. Beleza. Pode falar, Átila. Eu gostaria de ouvir a Beth antes. É? Tá bom, então a Beth, depois o Átila,
and so on. Ok, bom. Eu vou falar, eu lembro que na ocasião que eu assisti, eu achei muito legal e continuo achando, é uma grande metáfora aí, né? Agora, sabe o que eu achei dificuldade de lembrar, Lília, as cores e o que significam? Isso, vou abrir aqui. Isso é. Então, Isso é para ver a segunda vez, né? Deixa ela falar, Ivan, por favor. Depois Não, você inscreve só de uma. novo. Pode falar, Beth. então não é isso, né? Mas eu achei muito legal. E assim, o fato das crianças, né, também povoarem o filme é outro fato muito interessante, porque, né, a sabedoria das crianças, tudo, né, a maldade dos adultos, quer dizer, isso grosso modo, né? Mas eu gostei bastante, continuei gostando bastante, e só achei essa dificuldade. Ai, deixa eu ver, os mentirosos hipócritas ficam roxos. Ah, tá, Isso. obrigada. Ah, por isso que tinha tanta gente. Os infiéis amarelos, os ladrões ficam cinza e os apaixonados vermelhos. Ai, Mas tinha obrigada. azul também, não tinha? Diferente de roxo. Então, eu não sei. Essa também me fugiu. Tinha É, mais gente até de azul do que de roxo. Tinha azul também. Tinha azul. É. Mas muito bom. E eu concordo com o Ivan, que é um filme para ser revisto. E, enfim, a natureza humana, né? Em última análise. Obrigada, gente. Até. obrigada, brigadão, Beth. Agora o Átila, depois o Zé Eliane, depois o Sérgio, depois meu pai. Tá certo isso? Ah, a Bárbara falando, tinha o cinza também. É, o cinza eram os ladrões, né? Então pode falar, Átila. Esse filme corresponde ao movimento de uma época, não é, que houve tanto na Tchecoslováquia quanto na Polônia, que foi uma espécie de resistência artística e muito original, porque esse filme não se parece com filmes de outros países, né? Ele tem é muito peculiar, é muito próprio. Ele tem a trilha sonora é deslumbrante, né? Porque ele mexe com música orquestral, grandes orquestras, e uma coisa meio de jazz cigano também, não é, meio manouche, né? Quando toca ali na praça, quando eles dançam. Então, eles têm misturas muito originais, interessantes. E essa coisa moderna, né? Quer dizer, moderna entre aspas, moderna do modernismo, né? De usar cores muito chapadas e muito limpas, né? Que é muito bonito no filme. E isso na Polônia também. A Polônia, nessa época, teve o Polanski, que fez a Faca na Água, né? O Armário. O Vádia fez aquele filme lindo que eles fogem pelo esgoto. Como é o nome? Isso. Canal. É. Canal. Poxa, a Então gente havia, podia passar todos esses, né? não é? Podia, e era uma maneira, uma reação à coisa estrita do governo, não é? A coisa muito estrita e chucra do governo, né? Trazendo uma possibilidade de um voo maior e mais alto, que acontecia às vezes em regimes totalitários. Quer dizer, na Espanha do Franco teve uma escola de arte de Barcelona que foi maravilhosa, né? Um conjunto de artistas que é uma forma de resistência, né? Um pouco como a gente resiste aqui com o nosso cineclube, né? Então, eu acho que esse filme é encantador e agora dá uma colher de chá para a igreja, né? Que as crianças se protegem na igreja. Era uma igreja aquilo? Aquela É torre? uma É, igreja, um sino, é é a torre da verdade. igreja, é a torre da igreja. Eles saem batendo sino, né? É E verdade. nessa época também a Polônia tinha uma experiência gráfica, tinha uma revista que chamava Polônia, que era uma revista oficial. E tinha em português, tinha em francês, tinha em polonês. E a gente aqui tinha em espanhol. E que era graficamente maravilhosa. E eu tenho ainda alguns exemplares e dessa época. Era graficamente maravilhosa e também era muito original. Não tinha nada a ver nem com a tipografia tradicional e também não tinha nada a ver com a Bauhaus. Era uma coisa própria deles, muito bonita e leve, sabe? Leve mesmo. Adorei, Lília, obrigadão.
Ah, que legal! Obrigada, Atla. Nossa, eu quero ver essa publicação também. Valeu! Então, agora é o Zé e Eliane, depois o Sérgio, depois meu pai, a Jéssica, que está aqui, e eu incluí a Bárbara também, se ela conseguir. Tem alguém que pediu e eu não consegui ver, por acaso? Alguém? O Ivan quer Ivan falar também? depois. Então tá, então pode falar, Zé. Maravilhoso, né? Super tocante e usando os recursos do cinema para atingir a gente lá no fundo, né? Eu achei realmente muito bacana. Só quero lembrar, Lília, para você botar na sua listinha aí, para não esquecer, um dia a gente vê A Guerra dos Botões. Tá? Isso! Ah, esse eu Isso. também já baixei. Só não encontrei a Tá? legenda Legal, sincronizada. gente. Tá? Olha, enquanto isso, apesar do Nelson não gostar, porra, e o Otávio muito menos, o meu Flamengo ganhou mais um joguinho contra o Botafogo. Ah, ganhou! O Flamengo ganhou! Bem, menos uma coisa 1 a hoje. 0, 1 a 0. Beleza, beleza. Obrigada, Zé. Eliane? Não quero falar assim nada, só todo mundo já falou e eu acho que o filme é maravilhoso, realmente. O Átila falou da música e eu achei também muito interessante o jeito que as crianças andavam e alguns adultos também, que eles andavam assim meio que saltitando, né, no ritmo da música. É muito legal o filme, realmente maravilhoso. Ah, que legal. Obrigada, Eliane. É verdade, né? Tipo, na hora que eles ficavam coloridos, parecia que eles assumiam, tinham que dançar, né? Tipo, meio que dançavam. E é inspirado, né? Da mesma forma que ele inspirou outros filmes, ele é inspirado em Hollywood, em outros filmes também clássicos, como o que a gente viu semana passada, ou retrasada, né? Então tá Mas bom. mesmo fora de quando eles não estavam coloridos, eles andavam assim meio que saltitando, né? Assim, muito legal. É verdade. Como realmente se fosse assim no musical, num conto de fadas, né? Muito legal. É. Obrigada, Eliane. Agora o Sérgio. Sérgio está mudo. Está no mudo, Sérgio. É o microfoninho embaixo à esquerda. Ele deve estar cortado. Vou pedir aqui. Será que você não consegue? Embaixo ele está cortadinho, ele está bem à esquerda na base. Agora, dá para Aê! entender? Perfeito. Perfeito. Pode Mas falar. eu gostei muito do filme também, principalmente aquela caracterização pelas cores dos vários tipos de pessoas, algumas briguentas, outras, enfim, muito interessante. E lembro, bom, outro aspecto foi a beleza arquitetônica daquela cidade. Eu conheço Praga e aquela lugar que é a igreja onde eles se esconderam, as crianças, é até interessante, porque a impressão que eu tive da Tchecoslováquia é que era um país muito católico. No Palácio do Governo, em Praga, eu fui a uma missa e na igreja, uma belíssima igreja, junto com o Palácio do Governo. Quer dizer, a gente vê que, pelo menos outrora, havia uma comunhão total entre a Igreja Católica e o governo. E arquitetonicamente isso ficou caracterizado. E, para surpresa minha,
eu vi que... bom, eu não mencionei um detalhe, que eu estive lá em Praga durante ainda o governo socialista, durante o governo comunista. Isso tem muito tempo já. E fiquei, portanto, surpreso que na catedral, dentro do Palácio do Governo, os soldados, em grande quantidade, comungavam. Quer dizer, me pareceu que, vamos dizer, a pressão contra a religião, pelo menos a religião católica, não era nenhuma, né? Eram muitos soldados que comungavam, né? Praga é uma cidade belíssima. E essa cidadezinha onde foi feito o filme, também achei muito bonita. Gostei muito do filme. Agora, fazendo um comparativo entre outro filme, vamos dizer, onírico, fantasioso, eu me lembrei daquele filme Miracolo a Milano, né? Miracolo, que a gente assistiu, Isso. que o Dr. Luiz tinha sugerido, a gente assistiu no começo da pandemia, né? Que também é meio Exatamente. Frank Capra, né? Essa coisa Pois assim, é. meio onírica, né? Assim, Onírico, naif, exatamente. mas, enfim, No o final, sonho, né? no final, os operários e pobres não tinham como escapar do cerco da polícia e saíram montados em vassourões dos carros, dos carros de limpeza, diante do Duomo de Milano. Foi muito bonito aquele filme. E, obviamente, aquele filme muito mais político, né? Coisa que aquele era evidentemente político, coisa que não seria permitido ser feito num país com pressão militar em cima, um país que eram os países socialistas dominados pela União Soviética na ocasião. Mas gostei muito do filme. Em resumo, muito bonito. Apenas me lembrei de fazer uma comparação assim de filmes oníricos com esse Miracolo de Milano. Miracolo de Milano. A gente pode assistir de novo qualquer dia, né? Porque é uma graça também, né? É preto e branco, né? Não me lembro do nome do diretor do Miracolo a Milano. Isso que não estou me lembrando. É algum dos bambambãs, né? Isso, era um diretor importante. Não é Rossellini? Eu acho que poderia ser Fellini, poderia ser, mas não me lembro se era. Vitório De Sica. De Sica. De Sica. De Sica, de 51. Isso, acho que era De Sica, sim. Ah, que legal. Beleza. É isso. Minhas considerações são essas. Obrigada, Sérgio. Agora é meu pai, então eu vou aproveitar o comentário do que o Sérgio falou. Em 2009, 2010, a República Tcheca, né, foi considerado o país onde tinha mais ateus, né? Então, é interessante que na época do socialismo, por exemplo, na Polônia, a igreja, se não me engano, aí meu pai pode me corrigir, ela era ligada a Roma, né? Não era a ortodoxa russa, né? E a União Soviética permitiu porque não deixa de ser uma liga, né? Como um regulador social, ou, enfim, uma coisa muito mais forte, né, do povo, uma vontade popular, que aí, então, é melhor respeitar isso para manter controlado, né? Então, na Polônia era muito forte, na República Tcheca eu não sabia, porque eu fiquei sabendo disso, né, que
era um dos países mais ateus e que a maioria das igrejas tinham virado biblioteca, pub, museu, né? Enfim, né? Porque Praga, né, também tem essa coisa de ter passado por todas as guerras e ter permanecido, né? Não ter sido bombardeado, eles terem preservado bastante a arquitetura, né? Então, pai, agora você. Alô. Muito bacana. As contribuições de todos foram bem ilustrativas, bem lembrados, né? E vocês colocando a data de 63 como realização do filme, eu vejo aí um avanço muito grande para a época, uma coisa assim fantástica. A proposta educacional que foi apresentada é incrível, é coisa do século XXI. Tem escolas hoje que não sabem trabalhar aqueles métodos que estavam lá com a criançada, brincando com aqueles pincéis. Isso é um avanço extraordinário, né? 4 ou 5 anos depois, explode uma revolta por parte de Moscou e reprime todo esse avanço da Tchecoslováquia, mais da Tcheco, né? Que era um povo mais avançado que a Eslováquia, né? O tcheco eram os mais católicos também, eram mais fervorosos, até essa pesquisa aí de 2010, né? Então, acabou com a Primavera de Praga, reprimiu, matou e etc., né? E houve cenas de suicídios em avenida, um jovem põe fogo em seu próprio corpo, Jean Palat, que eu fiz uma poesia para ele e ganhei um concurso no interior paulista, em primeiro lugar, com medalhas e tudo, homenageando esse herói que reprimia nos seus versos, né, na sua fala, em frente aos tanques, iguais àqueles chineses, alguns anos atrás também, quando enfrentaram os tanques do estúpido exército da época, né? Verdade. Muito bem. A questão exatamente da Tcheco é um berço cultural desconhecido de todos nós. É um país riquíssimo, riquíssimo culturalmente, né? Praga realmente não merecia nem esse nome, né? Deveria ser chamada Bela, né? O que mais? O filme é lindo, maravilhoso, incrível, instigante, provocante, uma loucura, uma criatividade, uma genialidade. Uma vez só é pouco, né, Ivan? Tem que ver 2, 3, 4. Há críticas severas à burocracia e ao sistema, né, de controle do comunismo implantado na época, mas a população tinha outra cabeça, né? Os tchecos sempre foram revoltados, sempre foram rebeldes, não foi só contra o comunismo. Apenas um momento da invasão de Hitler na Tchecoslováquia, não houve uma revolta, né? Não houve rebeldias, mais tarde sim, né? Mas foi muito bem aceito porque o movimento fascista que se instalou, né? Os nazistas tchecos e eslováquios eram tão cruéis quanto os alemães. Então, Hitler até quase foi, né, os nazistas quase foram beijados, agraciados com tapete vermelho e tudo quando entraram na República Tcheca. Isso é uma coisa incrível, isso foi um vacilo muito grande do povo tcheco. Mas a cultura deles é forte. O Árquela lembra muito bem, né? E todos aí lembraram muito bem todo esse avanço que agora está aqui. Eu me lembro que na década de 70 e 80, vários engenheiros brasileiros foram para Tcheco, para Praga e mais algumas regiões lá da Tchecoslováquia, fazer a especialização na área de engenharia hidrelétrica. Era uma referência para, né, a engenharia nacional, tá? Eu trabalhei, né, em empresas que tinham projetos na área de hidrelétrica e toda hora tinha, né, solicitação, né, para como se inscrever e fazer os cursos na Tchecoslováquia, para vocês terem uma ideia. E o Brasil estava investindo bastante em hidrelétricas na época, né? Na década de 70 ainda, né? Então, essas surpresas vão aparecendo, né, em descobrindo essas riquezas todas. Obrigado. Maravilha, obrigada, pai, que legal.
né? A Bárbara aqui também, eu já inscrevi ela, vamos ver se ela vai conseguir falar na hora que for a vez dela também, né? Que ela faz esse comentário, né? Mas a gente viu aqui, lembra aquele filme do Fritz Lang? Em inglês é Hangman Also Die, que em português não tem, né? Mas seria tipo enforcador também é enforcado, né? Que teve ele vai e narra, né? Mesmo que a elite tcheca tenha colocado tapete, né, para os nazistas, teve um movimento popular de proteger o assassino de um funcionário do alto escalão, né? E aí eles ainda conseguiram colocar a culpa no cara que era o maior entreguista, né? Como o assassino, né? Mas a população ficou em silêncio, não contou, e eles a cada hora matavam 20 pessoas, né? Enquanto eles não entregarem o assassino, né? E aí, então, nesse filme do Fritz Lang, mostra a, a resistência do povo, né? Apesar da elite ser completamente entreguista. Beleza, obrigada, pai. Agora é a Jéssica, depois a Bárbara, depois o Ivan, depois o Otávio. Jéssica, pode falar. Então, eu gostei muito do filme, né? Eu fiz algumas anotações, como é bonita essa questão de como o cinema consegue sobreviver durante esses regimes totalitaristas, né? Durante uma censura, e como ele consegue criar arte e criar pensamento crítico mesmo durante esse tipo de regime. E aí, em algumas críticas que eu estava lendo, né, estava falando sobre a questão do afastamento do realismo, né, que esses filmes de ditadura, pós-ditadura, eles tendem a ter um afastamento do realismo por não poderem tratar desse tema de uma forma explícita, né? E aí esse filme, ele foi em forma de fábula, mas ele consegue fazer críticas acima disso. E aí, em construção de roteiro, por exemplo, o papel do professor, né? Que aí nesse filme é um professor, mas em outros filmes são outras posições. Mas, assim, o papel desse professor como criar pensamento crítico na cabeça das crianças, porque em momento nenhum ele critica, por exemplo, a figura do diretor, né? Que é um cara, assim, rígido, né? Enfim. Porém, as crianças criam esse pensamento crítico e isso vem, de certa forma, da arte, né? Isso começa com a arte. Então, assim, é muito bonito ver essa construção de roteiro que o roteirista, o diretor faz. Os três, né? O ator que faz o Oliva também é um dos roteiristas, né? Então, assim, achei muito, muito interessante essa construção que eles colocaram no filme. E é isso. Ah, que legal, obrigada. Olha só, a Jéssica ela é estudante de turismo, ela está fazendo o TCC dela sobre cineturismo, né? E aí, em Petrópolis. E aí ela está agora integrando aqui nosso grupo do Cineclube. Foi um prazer. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá. E tem uma Ela frase. Opa! Ela que estuda no Cefet sou eu. Só observação. Beth, ela também estuda no Cefet, igual a Lívia e a Karen. Não, porque eu trabalho no IFSP, que é a mesma coisa, antigo Cefet, aqui em São Paulo. Ela é tipo a Luciana, mas lá do Cefet de São Paulo. Ô, Lilian, qual é o sobrenome da Jéssica, por favor? É Félix. Hã? Félix. Félix, tá. Obrigado. Ela falou uma coisa interessante, que tem uma frase no filme que o próprio diretor, que é meio metáfora, né, desse poder autoritário, ele fala, não é muito construtivo chamar de assassino o seu superior, né? E essa frase é literalmente o que o filme faz, né? Enfim, é uma crítica, né, ao seu superior, né? Ele fala, não é uma crítica muito construtiva, né, fazer isso. Enfim, então, agora é a Bárbara. Bárbara, será que a gente consegue te ouvir? Aí. Não estamos te ouvindo.
Embaixo, à esquerda, tem essa setinha entre o microfone e a câmera, e aí ali você seleciona as opções, né? Semi-System ou Realtek, enfim, tem outras opções que a gente vai testando, né? Não estamos te ouvindo, mas a Bárbara fez colocações aqui tão legais no chat. Se você quiser escrever, eu leio depois para o pessoal também, mas aí você mandou direto para mim, você pode mandar para todo mundo. Chegando a hora do debate. Tá quase na hora do debate. Pois é. A gente vai ver aqui. Eu vou salvar esse aqui e vou colocar lá no Alt grupo. A no computador, Então, Alt só para a mais A. gente tentar ouvir todo mundo, agora quem? Depois da Jéssica era a Bárbara, depois da Bárbara era, deixa eu ver aqui, o Ivan, depois o Otávio. Ivan, você deixa o Otávio falar que ele ainda não falou? Claro, com prazer, claro. Então tá bom, aí depois você. Pode falar, Otávio. Obrigada. Pronto. Eu não sabia que já estava chegando 9 horas, então uma das coisas da brincadeira era só reclamar do Zé, né, que não... Né? Os flamenguistas são os hegemonistas, queria dizer. Olha só, então eu vou falar rápido, que eu adorei o filme, gostei muito, bem legal, muito criativo, né, cheio de metáforas mesmo, né? Tchecoslováquia, 1963, adorei, achei um máximo. Obrigada, Vera. A Eliane fez um comentário ali também, entre todos, né? Ela falou, com que cores a gente vai ver os candidatos? A gente tem que ver, a gente podia pintar, né? Os candidatos eram a última cor. Ia ser interessante também. Ivan, você, fala aí. Eu só queria lembrar para o Áquila, que o Áquila citou filmes tão interessantes, o Krzysztof Kiełowski, que é polonês, ele foi fazer três filmes na França, 4, e um dos filmes é justamente sobre a Polônia, que tem bastante influência desse filme, né? Dos o pessoal que viveu o mundo comunista e depois viveu o mundo fora do comunismo. Era só isso que eu queria falar. Não, só mais uma coisa. Eu tenho falado que o cinema ultrapassa qualquer fronteira, né? O cinema ele cria situações de ultrapassar qualquer obstáculo, né? E esse filme, de uma certa forma, é uma espécie disso, né? Ele não é que passe por cima, mas ele se supera às religiões, aos regimes, todas as situações do cinema, quando ele é bem feito, ele acaba ficando como se fosse um documento eterno, né? Como esse filme. O filme é de 62 e nós já estamos em 2022, quer dizer, o filme continua atual como nunca, porque é cinema, e cinema é aquilo que eu tenho falado tanto. Também só queria dizer que eu também estive na Tchecoslováquia, e o país dos cristais, os países dos pincéis, e o país também do lápis Toy Sandor, que eu uso desde a arquitetura e não só uso esse pastel. O pastel do Sandor. Pode, é só isso, obrigado. Obrigada, Ivan. Lília, eu estou preocupado porque são 9 horas, hora do debate. Então, vocês querem que eu transmita por aqui? Eu acho que seria muito legal. Seria bom. Seria bom. Então tá, a Jéssica acabou debate, de me mandar uma entrevista do Lula, né? Vamos lá, porque a gente não pode perder o início. Eu acho que é depois 9h30. A gente debate mais depois do debate. Tá bom. Eu acho então que é 9h30.